Oi, gente. Hoje eu vou mandar um vídeo para vocês baseado no que? Inverno, frio, tá? Porque que muitas vezes as raízes não ficam com pontas verdes, os brotos não se desenvolvem, os botões dão uma parada, demoram um pouco mais para abrirem, tá? Então, eu tô começando esse vídeo assim, mas ele vai estruturar melhor o que eu tô falando agora, tá bom, gente? E para dar um alerta para vocês, cuidado com essa semana. Vai vir um frio, segundo a meteorologia, vai vir um frio muito forte, né? Nessa quarta-feira, que vai atingir uma boa parte do país. Então, muita atenção, muito vento, em alguns lugares muita chuva. Então, muita atenção, tá bom, gente? Muita atenção. E prestem atenção no que eu falo nesse vídeo sobre o inverno e porque muita gente vê coisas na internet e não conseguem ter o mesmo resultado, tá ok? Decorrente desta época de frio. Prestem bastante atenção. E mais uma vez, muito cuidado com essa quarta-feira, que seria amanhã, em relação ao frio que vai vir, tá ok? Fiquem com Deus e segue o vídeo aí. Oi, gente. Gente, aproveitando que, ó, muitas chuvas aqui, né? Frio. Ó o céu, nubladão. Hoje nós vamos falar sobre cuidados que devemos ter com as nossas orquídeas no inverno. Que fique bem claro aqui, para as pessoas entenderem. O que eu vou falar aqui vem de uma experiência de mais de 30 anos, seguindo conhecimentos. 90% eu aprendi tudo sozinho, mas muita coisa eu aprendi observando pessoas que realmente sabem cultivar orquídeas e que dão orientações corretas, tá? Então hoje eu vou falar sobre problemas que vocês podem ter no inverno e coisas que vocês não podem fazer no inverno, tá? Com suas orquídeas, para vocês terem mais certeza que você passará o inverno sem dor de cabeça. Tô vendo uma manchinha aqui, mas tem umas cochonilhazinhas, mas já estão mortas essas manchinhas. Outra coisa, eu vi um cara falando que essas manchas amarelas dá para tirar com babosa e cebola. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair na real, né? Vamos parar de ficar indo atrás de gente que não tem conteúdo. Mas não vou ficar esticando assunto, não. Então, o que nós devemos fazer nessa época de inverno com as nossas orquídeas? Ó, tá passando um carro aí. Então, ó, reparem, brotação. Essa brotação já era para estar muito maior. Ela dá uma paradinha. Por causa do quê? Frio. O frio do inverno. Uma coisa que nós devemos fazer imediatamente assim que começa o inverno, e se vier um inverno chuvoso, que é diferente do inverno seco, entendeu? Tem regiões que chove muito na época do inverno, né? E realmente esteja frio. Não vamos confundir pessoal da Bahia, pessoal do Nordeste, que quando chega o inverno lá chega a 22, a 26 graus. O frio, isso não é frio para a orquídea, é frio para eles que estão acostumados a 45, 46 graus no calor. Então, quando cai para metade disso já é frio, mas para a orquídea não é frio. Fique bem claro. Aprendam isso para vocês terem conhecimento. O que é frio para uma orquídea? Desde que esse frio seja constante, permanente, durante dias, semanas. É um frio abaixo de 18 graus. Aí a planta já começa a perceber que realmente está frio. Agora, se for um dia, uma noite com frio e depois volta o calor, isso não é frio. Tá? Só foi uma queda de temperatura. Fique bem claro isso, tá bom? Então, frio para orquídea é quando o frio abaixa de 18 graus, cai para 17, 16, 14, 12 e por aí vai. E isso se mantém constante durante pelo menos 1, 2, 3 semanas.
ou mais, tá ok? Isso é frio para uma orquídea. Aí o que que acontece com uma orquídea no frio? Reparem essa planta. Ó, tá com espata. Ó lá embaixo, dá pra ver? Tá vindo com espata dupla. Isso não é botão. Isso não é botão. Vou provar pra vocês que é espata dupla. Olha como essa espata dupla já tá maior aqui dentro. Agora essa manchinha aqui já é botão, mas tá parado. Tá parado. Por quê? A planta por si mesmo falou, opa, já fez mais de 3 dias de frio. E ainda tá uma diferença aqui em São Paulo, que o nosso frio costuma ser seco. Desta vez está sendo um frio chuvoso. Piorou. Porque, olha, reparem. Ó, mesmo eu tendo um substrato desse aqui, ó, a planta fica molhada. Não corro quase risco nenhum de apodrecer, mas corro risco sim. Por menor que seja, mas corro. Mesmo tendo brita, caco de telha, isopor e carvão. O que que acontece? O perigo é esse tipo de substrato que eu preciso fazer replante. Só que como está no inverno, não é aconselhável. A planta está bem, tá vendo? Se eu ver que dá algum probleminha, eu replanto. Mas evitem fazer replantes na época do inverno. É onde a planta está parada. Isso sempre lembrando, desde que o frio se mantenha abaixo de 18 graus por um tempo longo. Não 1 ou 2 dias e depois volta o calor. Não, aí não é frio. Tá ok? Substrato para ser substituído. Tá vendo? Ó, esse já tá substituído. Mas tem muita planta para ser replantada aqui, ó. Que precisa ser mudado o substrato que veio à base de casca de pinos. Eu não uso casca de pinos no meu substrato. Ó, aqui são os tronquinhos. Então o que que acontece? Uma coisa que vocês têm que parar, analisar, pensar e pôr em prática. Na época do frio, se o frio vier com chuvas, gente, para de regar a planta, só rega a planta no que tiver no coberto. Entendeu? Porque esta umidade, se parar essa chuva que tem caído aqui, ó, tá vendo os tronquinhos tudo molhado? É bom para a planta? É bom para a planta, mas isso em excesso e por longo tempo ocasiona isso aqui, ó. Ó, mesmo tendo um tronquinho, ó como a planta tá perdendo folhas. Tá ok? Então vocês diminuam a rega. Rega que vocês faz 2, 3 vezes por semana vai passar a fazer uma na época do frio. Se estiver chovendo, não faça rega. Outra coisa muito importante. Não se aduba orquídea na época do frio. Eu tô falando pelo meu conhecimento. Época do inverno, ainda mais regiões que ficam frio realmente. Para quem mora novamente, para quem mora no Nordeste, sul da Bahia, essas regiões bem quentes, que quando chega o inverno lá faz 22 a 28 graus e para eles é frio. Para a planta não é. Aí você pode continuar molhando, não, sem encharcar e manter encharcado. Espera sempre o substrato secar. É aquela norminha de sempre. Espera o substrato secar para depois regar. A planta pode passar 1, 2, 3, uma semana sem água, mas ela não pode passar uma semana molhada, encharcada, senão a tendência é apodrecer. Mas Wilson, dá fungo no inverno? Lógico que dá, gente. A planta apodrece também, porque a planta está em dormência, ela não está nem absorvendo aquela água que estão dando para ela. Tá entendendo? Então aquilo é muito pouco que ela absorve, é muito menos do que numa época de calor, onde ela precisa absorver água. Então ela apodrece muito. Então, água diminui muito a rega na época do frio. Adubo, eu tô dizendo pela minha experiência, não se aduba orquídea na época do inverno, do frio. Espera chegar a primavera, onde a planta vai começar a brotar, enraizar,
e até mesmo até algumas aflorirem, aí você volta a sua rega normal, espera secar o substrato, aí você volta a regar normal, aí você volta a dar adubo. Não se preocupe, a planta não vai morrer por falta de adubo só porque você parou no inverno, porque a planta entra numa semidormência, ela dá uma estagnada. Olha essa haste floral aqui, ó, que tá dobrando aí, ó, tá vendo? Ela é dessa Schomburg aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela vem aqui, ó. Ó. Ela faz a curva aí, ó. E vai pra cá, ó. E vem vindo pra cá, ó. Olha ela aí. Isso ainda vai esticar bastante. Depois ela vai dar um caixão na ponta. Mas tá parado, tá devagarinho. Porque tem feito frio. Aqui tem madrugada de 9 graus, 6 graus. E a garoa e essa chuvinha besta que não para de cair. Então não dá tempo de drenar. E tendo água na planta e frio, a planta aí é que ela dá uma parada mesmo. Porque fala, meu, água gelada pra caramba em mim, nas minhas raízes, entendeu? Aí ficam mostrando plantas com raizamento bacana. Reparem o meu ambiente. Tem um sobrado aqui, tem um sobrado lá do outro lado. Eu tenho uma dificuldade muito grande nessa época de outono e inverno. Por quê? O sol vem de lá, ó, bem de lá. Então fica ruim. Aqui eu acabo recebendo uma hora e meia nessa época de sol. Muito pouco, muito pouco. Aí ficam mostrando esses orquidários abertos, a campo aberto, que recebe o sol o dia inteiro. Não tem como comparar, gente. Onde tem sol vai ter melhor desenvolvimento da orquídea, melhor floração. Eu tô sendo muito sincero. Mas ó, minhas plantas estão todas verdinhas, bonitas, muito bacanas aqui, entendeu? Só que eu tô muito atento. Todo dia eu venho, dou uma olhada nos vasinhos, vejo se não tem nenhum brotinho começando a querer apodrecer, vejo se não tem folha amarelando, vou lá e tiro. Não deixem folhas velhas, não deixem nada velho nessa época, porque isso tende a apodrecer, e se apodrecer vai fungar. Façam sempre a limpeza. Olha que broto bonito das suas orquídeas. Então, prioridade: diminuir a rega e parar com adubação. Não, mas o fulano lá falou que pode adubar no inverno. Porque se a gente come no inverno, a planta também come. Gente, o que tiver já na planta vai ser o suficiente. Só que você não entra em dormência, você é urso. Você entra em hibernação. Você entra em hibernação nessa época? Você, ser humano, você entra? Não. A planta entra no estágio de hibernação. Mas não é... Uma boa parte continua seu estágio vegetativo, mas muito mais lento do que o normal. Deu para entender? Ó, tá vendo? Ó, tenho muita planta enraizada. Não tem quase pontas verdinhas. Elas recolhem. Por que elas recolhem as flores? Gente, elas escondem porque é muito frio. E a pontinha é sensível. Deixa eu achar uma ponta verde aqui. Tem bastante, mas isso são de plantas mais fortes. Entendeu? Ó. Tá vendo essa pontinha verde? Deixa eu focar. Ó, tá vendo? Olha um pouquinho pra cima, não tá branco? Esse branco é tipo um cobertor pra raiz, pro velame. Tá vendo? Mas essa ponta, ela tem uma pelinha muito fina, gente. Muito fina. Você não vai comparar a pele do seu rosto com a sola do seu pé, você concorda? A sola do pé é sempre grossa. A do rosto é sempre fininha. Vamos dizer que essa verdinha aqui, ó, é a pele do rosto. Essa daqui, ó, que eu tô na minha mão, mais verde, que é o cobertor, porque a raiz é bem fininha que tá dentro. A raiz nada mais é do que um cordãozinho, ó. Um cordãozinho que vai dentro. Aqui eu não tenho quase nenhuma quebrada, mas também não vou quebrar. Então deu pra vocês entenderem? Essa ponta, ela é muito frágil, tem a pele muito fina. Passou para esse branco, já é mais grosso. Aí o que acontece? Quando ela sente que está muito frio, é que você não está com frio, você não veste uma meia, ela se repuxa para dentro. Aí ela se esconde, entendeu? Ó, essa pontinha vai recolhendo. Deixa eu ver aqui algumas aqui. Ó, recolheu, ó. Ó, ela tá só de zoinho aí, ó. Tá vendo?
Quando esquentar, aí ela estica. Porque isso é o que vai, esse é o que faz a planta puxar e detectar onde ela tá, onde tem umidade para ela chegar. As raízes são jogadas para baixo assim, ó. Tá vendo? Aquela infinidade de raízes aí, ó. Ó. Tá vendo? Por quê? É aqui embaixo que tem a umidade, ó. Tem o chão, tem os vasos, então ela puxa. Mas nessa época de inverno, ela dá uma parada. É isso que vocês têm que entender. Entendeu? Ah, mas o Wilson lá, o fulano mostrou pra mim que tá tudo cheio de raiz verdinha. Gente, dá uma olhada no orquidário da pessoa. Tá céu aberto. Céu aberto com sombrite, mas você repara que tem sol ali o dia inteiro. Não é 1 ou 2 horinhas, é o dia inteiro. Então as raízes se libertam, porque elas se esquentam naquele sol. Aqui eu não tenho esse tipo de coisa. Eu mostro muito a casa da minha prima, eu fiz num lugar muito estratégico, nós montamos um orquidário, num local onde pega sol o dia inteiro para mostrar para vocês também que sem sol a planta ela é mais lenta, ela floresce menos. Entendeu? Você pode reparar todos esses orquidários que mostram flor, muita floração, tá ali tudo exposto ao sol. Rega mais, mas você tem mais floração, você tem mais vigor Ó, se aqui pegasse sol direto, esse broto, gente, já tava quase a ponto de chegar ao ponto de florir. Mas aqui é mais sombreado, aqui é mais frio. Então vocês têm que entender isso. Mas a prioridade do frio diminui muito a frequência de água. Entendeu? Nem que a planta passe 1 ou 2 dias mais seca e depois você volta a regar. Vocês não vão estar atrapalhando a planta, vocês vão estar ajudando a planta nessa época de inverno. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre sol, vento e chuva. E vou explicar o que cada coisa significa para uma orquídea. O sol, o vento e a chuva. Hoje eu estou falando do frio. Frio, inverno. Que muita gente aí está sofrendo. Mas muita gente... Tipo assim, tá acostumado, cada 2 dias eu rego, beleza. Só que chega nessa época de frio, chega lá, a planta tá assim, ó, molhadona. Ah, mas hoje é dia de regar, vou tacar água, taca água. Não deixa a planta secar. Gente, reparem que nesse pessoal que vende orquídeas, que mostra orquidários, as plantas dos caras nunca estão encharcadas. Você pode reparar, os vasos é sempre seco. Porque eles têm uma regra. Às vezes é melhor você deixar 1 ou 2 dias a planta sem água do que vocês ficarem regando que nem doido. Entendeu? Que aí o pessoal vai ter... você vai ver, você vai ter muito mais sucesso. Olha aqui, ó. Ó uma planta aqui, ó. Que tá com 90% das pontas recolhidas. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ainda tem o pontinha verde. Mas olha um pouquinho mais abaixo. Olha a ponta recolhida. Isso é tudo por causa decorrente do frio. Mas em orquidários mais abertos, que recebe sol o dia inteiro, mesmo estando numa época fria, mas o sol vem durante o dia, a planta consegue se libertar mais. Entendeu? Então, muito cuidado. Muito cuidado também com geadas. Geadas, o que ela vem decorrente depois de uma chuva. É sempre assim. Lugar que geia, você pode ver. 1 ou 2 dias antes já choveu. Aí depois vem uma ameaça de frio. Aí vem a geada, que cristaliza tudo. Outra coisa que uma senhora me perguntou, vou até tirar uma dúvida dela. Tá vendo meu orquidário aqui, ó? Ele tem 2,10 metros de altura. Não tem lona plástica. É só isso aqui. Aí ela falou, Wilson, eu tô pensando, o que você me sugere se eu cubro ou não cubro o meu orquidário? Gente, para você cobrir de lona plástica, o orquidário tem que ter no mínimo 3 metros, 3,5 metros de altura. Para que isso aqui, na época do calor, não vire uma estufa. Porque esse plástico vai esquentar tudo embaixo. E quando você regar, aquela água vai amornar. O que acontece com substrato úmido e quente? Fungo, podridão, doença. Então é melhor manter assim, ó. Se o orquidário for baixo, não cubra. Outra coisa que impede alguém de jogar lona plástica em cima de um orquidário. Ambientes fechados, ó, parede aqui, parede lá. Por isso é que eu mantive o meu orquidário aqui aberto sem lona plástica. Por quê? Se eu fechar, aí é que eu criei realmente uma estufa. Tem que ter ventilação. Se você jogar plástico em cima do seu orquidário, mesmo com sobrite... Perdão. Tô com uma tosse, gente.
Você jogar a lona plástica, mesmo com sombrite, e não tendo ventilação lateral, você vai ter sérios problemas com as orquídeas. Reparem, pelo amor de Deus, observem mais as coisas. O que que acontece com as... Olha o tamanho do gato aqui tentando pegar o Zezinho. Já foi. Correu que nem um... Eu defendo meus bichinhos. Não bato no gato não, mas eu toco ele. Que eles ficam tentando pegar o beija-flor e a família do Zezinho. Aí tá mexendo comigo. Então, gente, observem uma coisa. Quando mostro aqueles orquidários, quando vocês entram em live, que a pessoa tá fazendo uma live dentro do orquidário, o orquidário do cara tem no mínimo 5 metros a 6 metros de altura. Aí ele tem uma lona plástica. Mas a lateral do orquidário é toda aberta, às vezes só forrada com sombrite para quebrar a ventania. Mas tem que ter ventilação, senão você cria um ambiente muito quente. Tá entendendo? Você criar um orquidário todo à base de plástico. É uma casinha de plástico, vou pôr lá dentro. Gente do céu, vocês estão criando uma estufa para fungo, não para orquídea. Então, se você quer colocar lona plástica em cima do seu orquidário, tenha pelo menos 3 metros de altura e tenha as laterais abertas para ventilação. Senão é matar suas plantas tudo cozidas e fungadas. Aí não adianta reclamar. Tá bom? Então, muita atenção com isso, tá bom? Espero que eu tenha explicado para a senhora que me disse que queria forrar seu orquidário. Gente, essa época de chuva, essa época de frio, qual é o segredo? É o que eu mais falo aqui, pelo amor de Deus. Plante em madeira, plante em substrato drenável, que nesta época é a época da choradeira. É a época que você vai ver planta fungar, você vai ver planta apodrecer, você vai ver planta fungar, entendeu? Época de calor também, porque você molha, o substrato fica molhado e morno, dá muito fungo, muito cuidado. Aprendam a entender que tem que secar o substrato para você molhar. Não queiram fazer uma frequência, tá umidozinho, vou umedecer mais, para dar mais água para ela. Planta desidratada, vamos lá. Planta desidratada, olha, isso aí é uma traseira que eu tô tentando recuperar. Planta desidratada, não adianta colocar numa piscina d'água, não. Porque esses brotos, esses bulbos, dificilmente vão se reidratar e ficar bonitão. E se vier a ficar, vai demorar pra caramba. Mas tem que ser homeopaticamente, devagar, devagar. Senão a planta apodrece, morre. O que vai mostrar se você está recuperando a sua planta é a brotação nova que vai vir. Se ela vier limpinha, bonita, gordinha, mesmo que a planta, essa não está desidratada, mas se ela tivesse, o broto tivesse vindo bem forte, você conseguiu recuperar a planta. E agora é só estabilizá-la. Não precisa ficar dando água para a planta desidratada direto. Espera a planta brotar, espera a planta enraizar, senão ela começa a brotar e você começa a achar que tem que dar água, o broto vai apodrecer. Deixa a planta usar um pouco da energia que ela tem nela mesma, aí vocês vão ter sucesso. Ai, que mais? O principal é isso, é parar com a adubação na época do frio, entenderam? A planta não vai morrer. Tá? E outra, raízes. Eu tô vendo a de todo mundo tem pontinha verde. Repara que o orquidário do cara tem bastante sol. Ok? É mais aberto, fica com sol quase que bem dizer o dia inteiro. Olha que beleza. Olha que beleza de valqueriana. Tá vendo, ó? Planta livre. Não joga o adubo na época do frio. Não joguem adubo na época do frio também. É um conselho. Esse aqui, ó, cor de rosa. Ó, isso sim é uma bela valqueriana. Não é a top das top. E nem também vou ficar falando que é a obra-prima. Os caras que ficam clonando, fazendo híbridos de valqueriana e dizendo que elas são... Eu ainda vou mostrar para vocês umas orquídeas que jogam nessas valquerianas para elas ficarem com essas pétalas tão redondinhas, tão bonitinhas assim, tá bom? Porque muita dessas, não tô dizendo essa,
tá? Essa é uma 2001, não tô dizendo essa. Muitas dessas plantas que vocês compram aí, como as top das top, nada mais é do que belas e falsas valquerianas. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Não fiquem molhando muito suas orquídeas no inverno. Não adubem suas orquídeas. É um conselho meu. No inverno, ainda mais em regiões que realmente fazem frio. Não esse frio onde aqui a gente pode andar até de sunga, que ainda vai ficar com calor. Porque muita gente está acostumado nas suas regiões, tipo faz 45, 47 graus, quando chega a 20, 25, já acha que tá frio. Para nós aqui não tá. Para a planta também não tá. Frio para a orquídea é abaixo de 18 graus. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e me desculpem qualquer coisa.